Aleluia. Meus queridos, eu quero que vocês abram. Hoje é um dia especial, dia de ceia. Eu louvo a Deus por este dia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo, como se não estivesse ouvindo. Porquanto insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde ele estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Assim disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Aleluia. Diga assim a teu irmão: pode ir e não peques mais. Aleluia. Mas não vai ninguém embora agora não. Eu quero nessa noite ministrar sobre o tema: Cristo me leva à redenção. Nós necessitamos desesperadamente de sermos redimidos por todas as coisas ruins que nós cometemos nesta vida, que nós vamos cometer, por coisas que nós às vezes não deveríamos ter feito, mas fizemos. E Jesus, ele na sua infinita graça, ele nos alcança e nos redime, nos justifica, nos purifica dos nossos pecados. Então eu quero que você entenda que um encontro com Jesus, a princípio, não é um encontro de condenação. Todo encontro que nós temos com Jesus é um encontro de redenção, porque Jesus, ele ainda não se colocou como juiz. João diz: filhinhos, eu quero que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, eu quero que vocês entendam uma coisa: vocês têm um advogado, e o advogado de vocês é um bom advogado. Ele diz: o nosso advogado é Jesus Cristo. Nós precisamos muito de um advogado, porque todos os dias somos levados à condenação. Está escrito lá em Apocalipse. Todos os dias Satanás, ele se levanta para nos acusar. E a Bíblia diz que ele faz isso de dia e de noite, e ele não cansa de fazer. Mas a Bíblia também diz que Jesus está lá todos os dias, nos defendendo diante do Pai. Todos os dias como nosso advogado. Aleluia. Aí nós precisamos entender, quando falamos de justiça, e nós estamos nesses último quadrimestre do ano falando de justiça. Então precisamos pensar sobre isso. Esta mulher aqui, ela estava sendo levada a um julgamento, e ela seria julgada pelo seu erro, pelo seu crime, pelo seu pecado, e ela foi levada diante do justo juiz, que é Jesus. E quando nós então pensamos em justiça, a justiça fala em colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. A justiça, ela tem esse papel de colocar em ordem o que está fora de ordem.
Então, todas as vezes que você pensar em justiça, você tem que pensar que a justiça vai colocar ordem onde não existe ordem, ou aonde a ordem está bagunçada. A justiça também, ela coloca freio, aquilo que está sem freio, sem direção, sem margens, sem limites. Então a justiça entra para colocar freio, dizer até aqui você pode e até aqui você não pode. Isso aqui é permitido, mas isso aqui não é. Então precisamos pensar em justiça também como quem coloca freio. Também precisamos pensar em um outro aspecto da justiça, e esse aspecto da justiça é algo novo que está surgindo no Brasil, é a chamada justiça restaurativa. É a justiça que ela trabalha para restaurar o indivíduo, não só punir, não só decretar o recrutamento, o confinamento, mas a justiça trabalhando para restaurar a vida de pessoas que cometeram delitos. E essa é uma linha da justiça que está começando, está se experimentando no Brasil. Em alguns estados isso está bem avançado. Aqui na Bahia nós estamos ainda engateando nessa direção. Mas é interessante entender isso e a gente perceber isso, porque se a justiça humana ela está caminhando nessas vertentes, e se a justiça humana ela tem todo esse poder, imagine a justiça de Cristo. Então a Bíblia diz que aquela mulher, segundo a lei, ela deveria ser morta. Era o que a lei diz. Está escrito lá no livro de Levítico. Ela deveria ser apedrejada até a morte. Só que a lei diz que deveria ser ela e o homem, e não só a mulher. Os dois precisavam ser levados diante de um conselho, e esse conselho, ele determinaria a morte dos dois, e não só da mulher. Mas propositadamente, intencionalmente, esses homens pegam e levam só a mulher, para que Jesus fizesse cumprir a lei, né, o rigor da lei sobre a vida dela. E na verdade eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus, ele começa a colocar as coisas no lugar certo. E nós precisamos então nos encontrar com Jesus. Eu preciso me encontrar com Cristo, para que eu possa encontrar o lugar certo. O lugar certo para a minha vida, o lugar certo para o meu arrependimento, o lugar certo para que eu possa caminhar nesse mundo. Em Cristo precisamos encontrar o lugar certo. E Jesus, ele é muito maravilhoso, porque Jesus, ele percebe que aqueles homens, os fariseus, e eles queriam conduzi-lo ao erro. E a Bíblia fala sobre isso, que algumas pessoas, elas nos conduzem ao erro. E a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado para não sermos conduzidos ao erro e também não conduzirmos outras pessoas ao erro. E aqueles homens, eles estavam tentando conduzir Jesus Cristo ao erro. Eles queriam que Jesus errasse. E quando nós somos conduzidos ao erro, nós cometemos injustiça. E nós fazemos julgamentos precipitados e enganosos a respeito das pessoas. E às vezes nós queremos até fazer isso com Deus. Às vezes nós queremos induzir Deus ao erro. Nós queremos que Deus faça justiça, queremos que Deus mate pessoas. E Deus diz assim: eu não vou ser conduzido por você. Eu sou o justo juiz. Eu sou o justo juiz. E a minha justiça não é igual à justiça humana. Isso é tão grandioso que a Bíblia diz que a justiça do homem diante de Deus não passa de trapos de imundícias. Mas Jesus, ele nos adverte sobre isso, sobre conduzir as pessoas ao erro. Olha o que a palavra vai nos dizer lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 9. O Senhor Jesus, ele vai falar sobre isso, sobre você conduzir as pessoas ao erro. Lá no verso 42, ele diz assim, veja como isso é sério: se alguém fizer tropeçar
Um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. Uau! Jesus não gosta disso. Jesus não gosta que as pessoas sejam conduzidas ao erro. Ele diz: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Ai daqueles. Em 1 Coríntios, a Bíblia também fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 8, do verso 9 ao 13, olha o que a palavra fala sobre você ter cuidado para não conduzir outro ao erro. Diz assim: contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Você tem que ter cuidado para que o seu entendimento não seja motivo para que o fraco tropece. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tem este conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? Assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Quando você faz com que um crente fraco, um crente novo, um crente inexperiente, ele peque, ou ele se desvie, ou ele se perca nos princípios divinos, a Bíblia está dizendo que você está pecando contra Cristo, porque você está conduzindo ele ao erro. A Bíblia fala da história do filho de Davi, que Jonadab o conduz Absalão ao erro. Quando primeiro ele conduz o seu irmão a pecar contra a sua irmã Tamar. Depois que ele conduz o seu filho, esse jovem, ao erro, ele vai conduzir Absalão depois ao erro de se voltar contra o pai, de matar o irmão, de querer tomar o trono de Davi, e termina a vida desse jovem toda destruída. Jonadab o conduz ao erro. Nós precisamos ter cuidado com isso, ter cuidado para não estarmos conduzindo, levando outras pessoas ao erro, e ao mesmo tempo sermos conduzidos pelo erro. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu estava saindo da fase da adolescência, entrando na mocidade, mas eu não era um jovem que andava envolvido com as coisas do mundo. Mas eu sempre gostei de canção. Eu nunca cantei, mas gostava de canção. E eu conheci um rapaz na minha rua, e ele, aos meus olhos, ele era uma pessoa muito inteligente. E ele cantava, e ele tocava violão, e ele fazia músicas, e ele filosofava da vida. E eu gosto de ouvir pessoas que são inteligentes, que falam de coisas inteligentes. Só que esse rapaz, na verdade, ele era um traficante, e ele estava me conduzindo a me tornar um viciado em drogas. E ele fez uma canção. As pessoas mais velhas sabem que antigamente a maconha era chamada de marijuana. E então ele fez uma canção, marijuana, tal, e eu fiquei tão encantado com essa mulher. E ele cantava, eu dizia: puxa, que canção linda, tal. E depois eu vim descobrir quem era essa tal de marijuana. Eu era tão inocente, meu Deus. Graças a Deus que eu não caí na lábia dele. Eu nunca fumei maconha na minha vida. Na verdade, eu só vim descobrir o que era maconha algum tempo depois, que eu vim ver lá pelas fotos no laboratório. Eu não conhecia maconha, não conheci, graças a Deus por isso. Nem outras drogas mais, só quando eu comecei a estudar. Mas ele tinha uma conversa muito boa, e ele estava me induzindo ao erro. Quantos de nós às vezes estamos na igreja e estamos induzindo o irmão ao erro, estamos induzindo o irmão ao pecado? Eu me lembro uma vez que aqui na igreja chegou um irmãozinho. Ele era tão apaixonado pela igreja, por mim.
E eu me lembro que ele chegou e eu estava sentado, ele me abraçou e disse: meu apóstolo, eu quero ficar do seu lado. Eu quero aprender tudo com o senhor. O que eu faço? Eu disse: fica aqui comigo, é só o que você tem que fazer. E esse menino vinha e ele ficava, ele sentava nos primeiros bancos. E quando eu saía, ele vinha comigo e ele queria carregar minha Bíblia. Quando eu chegava aí, ele queria ter alguma coisa para carregar. E ele queria carregar alguma coisa. E ele era assim, ele era muito dedicado. Mas aí começaram a chamar ele de puxa-saco. Puxa-saco do apóstolo. E começaram a bombardear esse rapaz de tal forma que ele foi mudando o lugar de sentar. Ele sentava na frente, passou a sentar no meio, depois passou a sentar lá atrás, depois passou a sentar lá fora. Um dia eu cheguei, ele estava lá do outro lado da rua, e hoje ele nem está mais na igreja. Alguém conduziu esse rapaz ao erro. Ele se perdeu porque ele foi conduzido. Sabe, era isso que esses homens queriam. Vamos fazer Jesus pecar. Vamos fazer Jesus matar uma pessoa. Vamos provocá-lo para que ele tome uma decisão assim, equivocada. Mas Jesus, ele é o Deus da redenção. Então, toda vez que você estiver duvidoso, você percebe que alguém está te induzindo para algo que não é bom, que não é certo, você precisa chamar por ele. Jesus não dá ouvido a essas pessoas. Jesus não ouve. Eles falaram, Jesus não ouviu a eles. Jesus não para conversar com eles. Jesus simplesmente escreve. E eles falam, porque eles querem conduzir Jesus ao erro. Você tem que ter cuidado. Você precisa ter cuidado com as pessoas que estão conversando com você, com as pessoas que estão às vezes criticando coisas, falando de coisas, porque eles vão envenenar o seu coração, vão envenenar o seu ouvido e vão destruir a sua vida. Vão destruir a sua vida com Deus, vão às vezes destruir a sua vida com a família, vão destruir a sua vida com a sociedade, porque eles vão te induzir ao erro. Tem uma história grega muito interessante. Diz que a mulher de Zeus, ela era muito feliz, porque ela era casada com o homem mais lindo do universo. Zeus era o ser mais lindo do universo. Mas tinha uma regra: ninguém podia olhar para a beleza dele. Era uma beleza que não podia ser contemplada. E ele casou-se, e ele era um homem, e era um casal muito feliz. Mas um dia alguém foi visitar o casal, a esposa de Zeus, e disse a ela: como pode você ser casada com o homem mais belo do universo, o ser mais belo do universo, e você não poder olhar para ele? Você não está vendo que isso está errado? E essas mulheres induziram a esposa de Zeus a olhar para ele. Só que existia uma determinação: que olhasse para Zeus, se um dia ela olhasse para a beleza dele, ela teria que se separar dele, e nunca mais ela poderia se casar. E aí ela, induzida, ela olha para ele, e ela é afastada de Zeus, e ela nunca mais consegue se casar. Existem pessoas assim, que vão entrar no seu mundo, vão entrar na sua vida, para destruir, para desfazer, para te induzir ao caminho da destruição. Sabe? Foi isso que aconteceu com esses homens. Eles queriam matar aquela mulher, mas eles queriam que Jesus o fizesse. Jesus disse: eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nisso. Essa história ela serve para nós também como um alerta, para que a gente pense nisso, sabe? Para que a gente pense, porque às vezes as pessoas colocam meias verdades. Meias verdades é uma mentira, e por causa das meias verdades a gente vai entrando, e nós temos visto isso muito hoje, muito fácil hoje, pela internet.
Há 2 meses atrás eu estava ouvindo um médico explicando sobre vacina, e ele explicando os detalhes de como a vacina é feita, e ele diz assim: é impossível uma vacina ter um chip que entre no seu DNA, e ele explicava por que isso, e se espalhou que a vacina tinha um chip, que você ia tomar a vacina e ia ficar chipado, e eu vi alguém dizendo que você ia ficar assim, igual um robô, se você tomasse a vacina, e as pessoas foram induzidas ao erro, foram induzidas a não se vacinarem, e hoje nós estamos no Brasil lutando para voltar a vacinar as pessoas, as crianças, doenças que foram eliminadas, radicalizadas, estão voltando, como paralisia infantil, porque os pais estão com medo de levar a criança para tomar as gotinhas, porque alguém está induzindo uma nação inteira ao erro. Então precisamos pensar sobre isso. Jesus, Ele nos redime disso. Ele nos redime. E isso para o bem e para o mal. Teve um dia que Jesus entrou na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, e a Bíblia diz que veio a aldeia inteira, e Jesus curou todo mundo, e libertou todo mundo. E aí Jesus dormiu lá na casa de Pedro. Mas a Bíblia diz que quando foi de manhã cedo, Pedro acordou, e quando ele acordou, ele procurou Jesus e não achou mais Jesus. Jesus acordou antes de Pedro. E aí Pedro vai atrás de Jesus e diz a ele: Jesus, vamos repetir hoje, vamos chamar todo mundo de novo. Jesus disse: Pedro, eu preciso ir a outros lugares, eu só faço aquilo que o meu Pai mandou. Precisamos estar atentos a isso, para não sermos conduzidos ao erro, para não sermos conduzidos às vezes a ser aclamados, e na verdade essa fama, é na verdade uma arte do diabo, para nos levar à destruição, a perder o foco e a direção. Jesus, ele faz a redenção daquela mulher, porque Jesus nunca será conduzido ao erro, nunca Deus vai errar em um julgamento dele. Pode se levantar quem for, mas ele sempre será o justo juiz, sempre. Glória a Deus. A segunda coisa que Jesus faz como um redentor me leva a pensar nos meus erros antes de julgar. Você precisa às vezes ter uma ideia do quanto você é mau, o quanto eu sou mau, o quanto eu sou falho, antes de sair julgando as pessoas. Às vezes eu saio julgando de forma precipitada, de forma injusta, e eu saio fazendo julgamentos porque eu não observei direito, eu não vi as minhas próprias limitações. Eu li uma história em um livro muito interessante falando sobre isso. Diz que um homem ia passando pelo quintal de uma casa e viu um casal sentado e com a tesoura, daquelas tesouras grandes, cortando a grama. E ele olhou para o amigo e disse assim: olha para lá, que preguiça daquele casal, sentado em uma cadeira para cortar a grama. Por que eles não se abaixam e cortam? Que casal preguiçoso. E aí o amigo disse: vamos lá ver esse casal, vamos dizer isso a eles. E aí eles levantaram e foram. O amigo conhecia o casal, e quando chegou lá próximo, viu que os dois casais não tinham uma perna, eles não tinham as duas pernas. Então eles colocavam um banquinho, sentavam, iam cortando a grama, iam empurrando o banquinho, então eles não eram preguiçosos, na verdade eles estavam fazendo um esforço maior. Às vezes nós fazemos julgamentos de pessoas sem conhecer a realidade das pessoas, sem conhecer o porquê daquelas coisas, sem conhecer o que há por trás daquele cenário.
Jesus diz: olha, vocês precisam pensar. E Jesus não diz isso com palavras. Jesus alguns dizem assim, Jesus escrevia na areia o pecado deles. E aí a palavra de Deus, ela vai nos advertir a respeito disso. Eu quero que você veja comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28, é o texto que nós vamos ler daqui a pouco, é o texto da ceia. Diz assim: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira como o pão, e beba do cálice. É preciso que a gente examine. Em Gálatas a Bíblia vai dizer: examine o homem a si mesmo. O homem precisa se examinar antes de julgar. Em Mateus, Jesus Cristo vai falar sobre isso. Mateus capítulo 7, Jesus vai falar sobre essa coisa de sair condenando as pessoas. Olha o que o Senhor vai dizer a partir do verso 3: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga ou a trave que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga, quando há uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Sabe esse julgamento hipócrita, como eles estavam fazendo, errados, precipitados, tendencioso? A Bíblia diz: você precisa ter cuidado com isso. Ter cuidado quando você está julgando, quando você julga, quando você tem pensamentos errados, né? Então, antes de você julgar, tenta se colocar no lugar das pessoas, tenta olhar aos olhos desta pessoa. Por que ela faz isso? Por que ela está agindo assim? O que a leva a tomar essas decisões? Jesus diz a eles: vocês não têm pecado? Então, se vocês não têm pecado, mata essa mulher logo. E aí eles começam a pensar nisso, e os mais velhos, a idade, ela traz a consciência, e a idade deve ser um dispositivo que deve nos tornar mais sábios. Você não pode pegar a sua idade e se tornar uma pessoa rancorosa, detestável, uma pessoa de difícil convivência. A sua idade deve te trazer sabedoria, paciência, longanimidade. E você precisa ser mais cauteloso, menos precipitado nas suas palavras. Então aqueles homens mais idosos, eles pensam e começam a entender o que esse homem está falando, esse Jesus está falando. Apesar de nós não gostarmos dele, mas o que ele está falando faz sentido. Talvez você não goste da pessoa, mas você precisa ouvir. O que ela está falando faz sentido. Não julgar só por julgar. Não julgar só por causa das suas emoções. Então aqueles homens começam a pensar e dizem: olha, nós estamos errados. Então eles vão largando as suas pedras, e os mais moços vão vendo o exemplo dos mais velhos, e também vão largando as suas pedras, porque Jesus diz a eles: pensem bem no que vocês estão fazendo. Pensem bem, antes de vocês saírem julgando. Não sejam hipócritas, não saiam de forma deliberada, insensata, irracional, perversa, julgando as pessoas. Não façam isso. Jesus, ele nos redime, porque ele nos leva a pensar nisso, a proceder dessa forma, para que nós não venhamos cometer tantas injustiças, para não que sejamos injustos até com nós mesmos, para que possamos ter o equilíbrio necessário. Pense no que vocês estão fazendo. Cristo nos leva à redenção, porque Jesus nos conduz a uma vida de santidade.
Sabe, esse texto às vezes é muito mal interpretado, porque lá na frente Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio condenar. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus diz isso, Ele não está compactuando com o pecado, e nem está assinando embaixo, diz assim: pode pecar porque eu não vim condenar você. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, eu sei que você errou, e eu estou aqui pronto para te ajudar a mudar de vida. Eu não quero ser o seu juiz, eu quero ser o seu advogado. Eu quero ser aquele que te conduz à absolvição, para que você se torne uma pessoa melhor, mas não para que você continue errando. Eu quero te deixar livre, para que você possa, então, viver um novo caminho. Algo interessante aqui sobre essa liberdade que Cristo nos dá. A Bíblia diz que Cristo nos deu uma nova vida. E isso é diferente de você ser absolvido em um tribunal. É muito mais além. Porque no tribunal, quando você é absolvido, você é isento daquele crime ou daquela acusação, e você se torna livre daquilo. Jesus fez mais do que isso. Jesus se colocou no seu lugar. E Ele tomou sobre Ele a sua sentença. E Ele tomou sobre Ele a sua condenação. Então, quando você sai do tribunal de Cristo, onde Cristo é o seu advogado, tudo que tinha contra você, acabou. Não existe mais, é uma nova vida, zerou. Não existe nada contra você, porque Cristo zerou. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Ele não te livrou só de uma condenação, Ele tomou a sua condenação. E aí, se houver algum dolo, se tiver que pagar alguma coisa, Ele paga por você, para que você possa seguir livre. Então Jesus olha para aquela mulher, e Ele se levanta, e Ele olha para ela. Ela foi colocada no meio de todo mundo, para ser humilhada, pisoteada, inferiorizada, condenada. E Jesus então se levanta, olha para aquela mulher e diz a ela: cadê as pessoas que te acusaram? Porque na verdade eles não queriam acusar ela, eles queriam acusar Jesus. Jesus tomou para ele a acusação dela. Eles não queriam matar ela, eles queriam matar Jesus. A ideia era matar Jesus e não matar ela. Ela seria só a desculpa, ela seria só o meio que daria a eles tudo o que eles precisavam para matar Jesus, para condenar Jesus. Então Jesus se colocou no lugar dela, se levantou e disse: estou aqui. E quando Jesus olha para ela, Ele diz a ela: agora, onde eles estão? E ela disse: não tem ninguém. Eles não te condenaram? Não. Jesus disse: também eu não te condeno. E aí aquela mulher é completamente absolvida, porque Jesus tomou para ele o castigo, a condenação dela, o erro dela. Ele tomou para ele. Mas ele não diz a ela: agora vá e continue adulterando, agora vá e continue pecando, agora vá e continue vivendo a mesma vida que você vivia antes. Jesus nunca disse que ela não estava errada. A forma como ela estava sendo julgada, a forma como eles estavam fazendo era errada. Jesus nunca disse: você está certa, você não merece ser condenada. Jesus nunca disse isso a ela. Jesus tomou a condenação dela, e Jesus disse para ela: agora vá e não peques mais. Mude de vida, receba essa nova vida que eu estou te dando, e viva essa nova vida. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Ele nunca disse que nós éramos inocentes, nunca. Não há um justo, diz a palavra, nenhum sequer. Não há ninguém aqui justo, não há ninguém aqui bom.
Todos nós pecamos. A Bíblia diz que tem veneno de cobra em nossas línguas. Uau! Mas Ele pegou eu e você e nos fez inocentes, justos diante de Deus. Aleluia! Ele nos justificou. Então Ele está nos dizendo: agora vá, siga a sua vida e não peques mais. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Romanos capítulo 6. Vai, não peques mais. Acabou. Não tem do que você se preocupar. Não fique mais preso no passado. Siga em frente. Siga em frente. Eu te perdoei. Eu morri por você. Eu tomei a sua dor. Eu tomei a sua condenação. Agora vá, você é livre. Não tem que ficar mais remoendo. Eu era. Você era, agora não é mais. Aí o apóstolo diz assim: deixando para trás as coisas que ficaram, deixa tudo para trás. Agora eu sigo para frente, para o alvo que é Cristo Jesus. Deixo para trás, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A Bíblia ilustra isso muito bem. E eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz que tinha um rapaz chamado Mefibosete. Quem já ouviu falar desse moço? Glória a Deus, filho de Jonatas. Esse menino, quando ele foi fugir, a sua ama tinha 5 anos de idade, o carregou, deixou ele cair, ele quebrou as 2 pernas, ficou aleijado das pernas, e ela correu para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar era a terra dos doentes, dos rejeitados, dos que não tinham esperança, dos miseráveis. Lodebar, daqueles que não tinham mais para onde ir. E esse menino, ele cresceu em Lodebar, mas ele era filho do rei. Então Davi, um dia ele acorda e diz: por acaso tem alguém ainda da família de Jonatas, de Saul, que eu possa fazer justiça? Alguém diz a ele: tem sim. Tem um moço chamado Mefibosete, que mora lá em Lodebar. Lodebar é onde você morava, é o seu endereço. Seu endereço espiritual era Lodebar. Então Davi diz assim: vai chamar ele. Chama ele aqui. E esse menino vai, esse moço vai para a presença de Davi, todo medroso. Ele diz: olha, você vai me matar. E ele diz: eu sou como um cão, eu sou como um verme na sua presença, Davi. Você é tão precioso. Davi disse: olha, Mefibosete, eu tenho uma aliança com o seu pai. E eu não quero que você viva mais em Lodebar. Agora em diante você vai tomar banho, pentear os cabelos, colocar vestes reais. Vou te restituir tudo que foi tirado seu. Tudo. E tem mais. Todos os dias, você vai sentar na minha mesa. Tem aí algo muito interessante. É que nenhum aleijão, ninguém que tivesse qualquer deformidade podia sentar na mesa do rei. O protocolo não permitia. Mas Davi disse: você vai sentar na minha mesa. Davi representa a figura de Cristo. E nós representamos Mefibosete, os aleijões, os feridos, os machucados, os rejeitados, os moradores de Lodebar. Cristo disse: vocês a partir de hoje vão sentar na minha mesa. Na minha mesa, é o que eu tenho para vocês. O que eu tenho para vocês, a minha mesa. E todos os dias, aquele homem sentava na mesa de Davi. Jesus Cristo disse: venham, sentem na minha mesa. Ele disse para aquela mulher: a partir de hoje, você não é mais uma adúltera,
A partir de hoje você não é mais uma mulher indigna. Vá, você está livre. Você está livre. Eles me colocaram como juiz diante de você. Então eu sou o seu juiz e sou o seu advogado. Você está livre. Vá e não peques mais. Foi o que Jesus fez por nós. Aponta o dedo para o teu irmão assim e diga a ele: você está livre. Você está livre. Você está livre. Você está livre. Diga para o outro: você está livre. Você está livre. Você está livre. Aleluia. Aleluia. Celebre a liberdade. Celebre a mesa. Significa você está livre. Nunca mais vou levar. Nunca mais. Nunca mais. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele redimiu, ele justificou. Sabe quando você escreve um texto lá no computador e ele está todo desalinhado? Aí você vai lá, seleciona ele e clica justificar. Aí, uau! Vocês foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Estava todo torto, desalinhado. Essa semana nós estávamos lembrando dessa canção. Eu era um homenzinho torto que vivia casa torta. Ah. Mas Jesus, como é a canção? Cara? Eu era um homenzinho torto. Sabe cantar, Pátio? Nós vamos celebrar isso. Agora só vale se fizer coreografia. Fica de pé.